Olá pessoal, mais uma vez com vocês aqui na minha sala, na minha casa, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco eu vou comer um Romeu e Julieta, hoje é meu dia de folga e aqui tem um queijinho feito por brasileiro e a goiabada que vem aí do Brasil, então hoje eu vou cair de piscininha na goiabada cascão, é isso aí. Bom, desde já quero agradecer meus amigos, meus inscritos. Um grande beijo a todos. Bom, eu falo geralmente isso no final, mas não sei porque eu tô falando agora no começo, mas tudo bem, tá bom? Cenário novo hoje, né? Vamos lá com cenário novo. Né? Porque eu tive essa ideia de divulgação, então, em vez de eu ficar falando o nome aqui, porque eu não vou lembrar, eu vou colocar vou mudar de esses dias que eu tô, cada folga minha, ou um horário que eu tiver no término do meu dia, eu vou fazer um vídeo curtinho, né, pra semana, e vou colocar mudar o cenário, tá bom? Tá bom, Márcia querida? Um beijo no seu coração. Então, vamos lá. Então, pessoal, a obra de Deus aqui no Japão é bem difícil, tá? Aos longos dos vídeos que eu estou fazendo, eu sempre venho falando que a distância entre uma igreja e outra é bastante, tá? É bastante mesmo. Então, o que ocorre no vídeo de hoje, o meu relato hoje, né, que eu quero deixar aqui para vocês, sobre a unção de enfermidade. Muito bem, vamos lá. Vamos fazer esse bate-papo aqui. Bem rapidinho assim, né? Uma pincelada, né? Nesse assunto. Minha família morava aqui antes, né? Já estão no Brasil. E na época meu sobrinho era bem pequeno ainda. Não sei se ele tinha uns 4 ou 5 anos. Mais ou menos entre essa idade, tá bom? E aí aqui as crianças, gente, eu vou falar pra vocês, eles ficam muito doentes devido ao clima, né? Muito frio. E também aqui tem muito vírus, muito mesmo. Vírus assim, adoidado, tá? Muito assim, tanto para adulto como para jovens, criança principalmente, né? Tem muito vírus aqui. Então é comum a criança até a 4ª série de idade pegar bastante doencinha infantis. Mas tem doencinhas que são graves, tá, pessoal? São difíceis. Minha filha, quando estava na idade do prezinho, ela pegou um vírus na escola japonesa. Aqui a gente fala Roikuen, tá? Prezinho. Então, às vezes eu vou falar em japonês, mas eu não gosto, tá? Então eu vou corrigir, tá bom, pessoal? Eu sei que é desagradável ficar falando em palavras que as pessoas desconhecem. Eu acho bem desagradável isso, eu não gosto, tá bom? Ela tava no prezinho e ela contraiu esse vírus que se alojou no estômago. E ela ficou 40 dias com 41 e 42 de febre, vomitando, e ela em 42 dias ela ficou pele e osso, e os médicos daqui não descobriam onde estava esse vírus e da onde ele vinha. Aí um dia eu tive vários dias eu atrás de médicos aqui, clínicas pediátricas, né, e não descobriam o que ela tinha, até eu ir no hospital, que eu conheci esse hospital, mas eu não sei por que não tinha levado lá, né. E foi descoberto lá depois de vários exames que o vírus que ela tinha contraído estava no estômago. Só que eu chegando lá, a menininha japonesa que estudava na mesma classe que ela, o mesmo vírus estava alojado no olho. O olho da menininha estava uma bola de sinuca, de tão grande que estava. E aí eu pensei, minha irmã, ela chegou em casa um dia, ela falou assim, não tô aguentando ver e falou o nome da minha filha, né? Não tô aguentando ver a Ingrid no sofá. Não aguentou, porque a minha menina sempre foi muito pequenininha, miudinha, muito magrinha, né? Muito mesmo. E ainda ela ficou 42 dias com 41, 39 de febre. E a febre, o médico falou, ela não vai passar, ela não vai melhorar, tá? Essa febre só vai sair quando quando o vírus sair do corpo dela, né? Aí vocês pensam, né? Aqui é bem dificultoso, tá, pessoal? Aqui você não tem médico a qualquer hora da noite. Você tem que é toda uma burocracia para você chamar uma emergência. Você tem que já dar uma pré-adiantada no do que se trata,
tá? É complicado, aqui é complicado. Não é que nem o Brasil, que você pega o carro e vê 24 horas lá o SUS, pronto-socorro, aqui não tem. Aqui é assim, caso de emergência. Se for feriado, tá fechado. Tem uma conhecida minha que ela tava pra ganhar neném e ela veio a calhar de andar uns dias pra ela e era justo nos feriados prolongados. Ela não, o médico falou, olha, você vai ter que pagar hora extra pra mim, você vai ter que pagar hora extra para as enfermeiras, porque são dias de feriado e a gente não trabalha, tá? Então é assim, tá bom? País de primeiro mundo também tem as suas dificuldades, tá? Então vamos lá. Meu sobrinho estava muito doente e a gente não sabia o que ele tinha. Muito, e ele teve convulsões, muitas convulsões de febre alta e também não sabia o que era, que é bem comum aqui os médicos não saber o que é e vai enrolando, né? Vai dando remedinho aqui, um remedinho ali e nada de sarar. Infelizmente, tá, pessoal? Na parte da medicina, a gente sofre bastante aqui, brasileiro, né? Nós somos acostumados com medicamento mais forte, com antibiótico. Se você entrar com uma infecção no Brasil, ele já entra com antibiótico. Aqui não. Aqui eles vão dar um remedinho. Se não melhorar, você volta daí 3 dias. Aí se não melhorar, você volta mais daqui 3 dias. Até virar uma pneumonia, até que o negócio já foi pro ralo, tá bom? E aí meu sobrinho tava muito ruim. Na época, minha mãe, não sei se ela morava com a minha irmã aí, já tava aqui já, eu acho. E aí eles pediram a unção, ligaram pro irmão da igreja, cooperador, né? Aí eu não posso ir, irmão. Aí esse irmão, cooperador, pediu para outro irmão, diácono. O irmão diácono também não podia vir fazer uma unção. Aí a minha indignação, né, gente? Uma família desesperada, querendo unção, pedindo unção. Porque, gente, quem tá na congregação há muito tempo, nós somos ensinados, né, pedir unção. Eu pedi unção muitas vezes, quando eu precisei. Muitas vezes no sentido assim, não é qualquer gripe que eu vou pedir unção, mas coisas que eu achei que eu precisava de pedir unção, eu pedi, tá? Só que no meio da semana aqui você não pode pedir unção não, tá? Que não tem ninguém pra ungir. Não tem. Esse não é o primeiro caso aqui na minha região. Não foi. E nesse mesmo lugar que meu cunhado morou, teve outro irmão também que morou, já tá no Brasil, já foi embora. E o filho dele também precisou de uma unção. Ele pediu a unção com a esposa. Quando ele ficou sabendo, né, quem é que vinha fazer a unção, ele falou não. Na época ele também estava fora da matriz, já isso tem muito tempo. Ele falou não. Para ele ungir eu mesmo unge. Ele mesmo orou sobre o azeite e ungiu a criança dele. Tá bom? Então, o fato do irmão não ter vindo, passou a bola para outro, que também não pôde vir, tá? Então não vem falar para mim que primeiramente a obra de Deus em primeiro lugar. Então não é não, tá? Aqui não é não. Aqui quando os irmãos aparecerem aí no Brasil, na congregação cristã, falando que é do Japão, vocês prestam bem atenção o jeito deles aí. Presta bem atenção. Porque eles vão representar muito bem a obra de Deus no Japão, aí no Brasil para vocês. Só que não pode ficar doente aqui. Pedir uma unção, uma oração fora de semana. Sabe por que não pode? Eu vou explicar para vocês. O ancião, que atende por região, ele tá mais ou menos 7 horas daqui. Ou seja, um dia praticamente, né? Um dia, não assim um dia de 24 horas. Ele sai da casa, tem que sair bem cedo para chegar aqui de tarde, tá? Para não vir correndo, vir assim, de boa na estrada, tá bom? Porque japonês dirige tudo devagar, tá, gente? Eles adoram fazer uma filinha nas rodovias, nas avenidas, eles são assim, eles gostam de viver em fila, então você não chega nunca no seu destino, né? Câmera para todo lado, para te multar, também tem, viu? Tem aqui, tem bastante também. Enfim, são 2 casos de unção da mesma comum, os 2 irmãos da mesma comum que pediam unção e não tinha ninguém para vir ungir, tá? É complicado, né? É muito complicado. Não ter assistência, tá bom? E aí a minha pergunta é para vocês. Para você que é membro da congregação ou tá pensando
fazer parte dessa irmandade zelosa e de boas obras, tá? Esses dois quesitos eu vou pular, tá bom? Vou pular mesmo. Porque se por região o ancião cada um tá 400, 500 quilômetros fora da irmandade, precisar deles para uma unção, né? Ou cooperador. Cooperador também aqui mora longe, tá, gente? Mora longe. Que nem eu falei, o cooperador que poderia ser o cooperador desde o começo, morava 20 minutos da minha casa e da igreja. Não, 20 minutos da igreja, 5 minutos da minha casa, tá? Ele não pôde ser cooperador aqui. Teve que pegar um pessoal de 2 horas para vir para cá, porque o irmão não podia ser cooperador aqui, porque tinha o carinho da irmandade, né? Mas na hora da necessidade, se o irmão tá muito longe, ele não pode ajudar realmente. Como que ele vai vir, né? O cooperador não podia porque mora 2 horas daqui. O diácono, idem. Então, quer dizer, a irmandade é totalmente... sei lá, não tem assistência, tá bom? Não tem, não. Agora, na região lá onde tá o pessoalzinho deles, lá não, lá é diferente, né? Porque são famílias inteiras de ministério, se um não pode, o outro pode, né? Então, mais aqui denúncia, né, gente? Não é um desabafo, isso é uma denúncia. E tem outros casos, né, que tá em oculto, que a gente não sabe, que pediu alguma coisa pro ministério e o ministério não pôde atender devido às suas necessidades a priori, né, sempre, né? É muito complicado, tá? Muito mesmo. Gente, agora que eu tô vendo, eu tô vendo, essa agora, tá frio hoje, né, gente? Então eu não quis ligar o ar, porque vai ficar um barulho no meu vídeo, tá? Fica um barulho desagradável no vídeo. Então, eu peguei uma blusa assim bem quentinha, só que eu tinha... Olha, gente, eu coloquei errado isso daqui quando eu lavei, eu coloquei errado. Eu tô parecendo uma esquimó praticamente. Mas, gente, eu não tô aqui pra me aparecer, só que tá estranho, né? Mas é que tá errado, olha. Eu vou arrumar, tá? Eu vou arrumar. Olha aqui um buraco, ó. Eu coloquei errado, tá bom? Mas o pessoal da reforma, eles não vão ligar pra isso, né? Que vocês são tão gente boa, tão gente bacana. Tá? Então ficou aqui. Então, meu sobrinho precisa de uma unção, meu cunhado ligou e não foi feita a unção. No fim da história, meu sobrinho, pela grande misericórdia de Cristo, Deus libertou ele. Deus libertou, tá bom? Porque uma criança que tem várias vezes convulsão por causa de febre alta, gente, vocês sabem, né? Qual que é o fim? Às vezes, muitas das vezes até morre, né? E aconteceu isso na minha casa, né? Que é meu sobrinho, é minha casa, né? Então, a pergunta é, alguém perguntou depois se alguém... Não, ninguém perguntou nada. Se alguém foi ungir, que foi feito o pedido, né? Então é isso, pessoal. O que eu tenho pra hoje é isso daí, pra contar pra vocês, né? Eu, infelizmente, assim, é triste, viu? Pra você que tá ouvindo, que mora aí do lado de uma congregação grande, sabe? Às vezes você precisa. Porque, gente, eu vou falar pra vocês. Tem irmãos que acham que se o cooperador for na casa dele, é uma honra. Se o ancião entrar na casa deles, é uma honra. Se o encarregado de orquestra for, o encarregado regional, pra eles é tudo uma honra. É como se fosse receber o rei, sabe? For receber gente da realeza, sabe? Tem pessoas... Eu conheci um irmão aqui, aquele que eu contei pra vocês, a história que foi embora, né? Que os anciões daqui foi falado pra ele, né? O irmão, por favor, não congregue mais aí, para não constranger o irmão, para não dividir a irmandade, porque o irmão atendeu muito tempo, ou seja, né? O irmão começou na sua casa a obra de Deus aí na sua cidade, agora o irmão não é bem-vindo, vai dividir a irmandade, vai constranger o novo cooperador. Então, esse irmão uma vez falou pra mim, falou assim, olha, Lu, irmão Luciene, ele não falava Lu, ele falava irmã Luciene. Irmã Luciene, eu atendo o ancião do Brasil, eu atendo, só um minutinho.
Eu atendo o ancião do Brasil. Eu atendo o ancião do Brasil. Eu não mudo o cardápio da minha casa. Ele falou, eu não mudo. Pode vir quem for. Eu falo pra minha esposa, o que que vai fazer? Ela pergunta pra mim durante o dia, o que que eu vou fazer hoje na janta? O que que você ia fazer pra nós dois? Ah, eu vou fritar linguiça, então faça linguiça. É assim que tem que ser. Eu não tenho que mudar, você não tem que mudar porque um ancião vai na sua casa. Sabe quem que a gente tem que tratar melhor? O mais carente. Esse sim nós temos que tratar melhor, pôr o que for melhor pra ele na mesa, tá bom? Esse é a minha visão, essa é a minha opinião, tá bom? Essa é a minha opinião. Então, é uma ilusão achar que o ancião ou o diácono ou cooperador... Eu não vou falar de cooperador de jovens, tá? Porque cooperador de jovens pra mim é como se fosse auxiliar de jovens, tá? Eu não vou falar que ele é um zero à esquerda. Não, não vou falar isso. Mas é assim, ele só tá ali pra cobrir buraco. Se o cooperador não poder atender o culto, vai ser o cooperador de jovens. Então, eu não desejo isso nem pro meu pior inimigo, ser cooperador de jovens. Tá bom? Isso aqui não é nada pessoal contra nenhum cooperador de jovens, mas é o pior ministério que tem na igreja é cooperador de jovens, tá? Você é visto só como, é o cooperador de jovens, né? O cooperador de jovens, pra mim, é a escadinha pro dia adulto. Sempre vai ser e nunca será mudado, na minha opinião, tá bom? Vamos falar como você tá agressiva, não. Tem dia, gente, que eu tô boa pra fazer um vídeo bem tranquila, né? Abordar um assunto aqui mais pesado, mas com mais sutileza. Mas tem dia que eu não tô legal, eu fico pensando e volto a viver o que eu passei nesse dia. Quando eu fui testemunha de coisas que é inaceitável dentro da congregação cristã no Japão. Tá bom? E tem outras coisas, né, gente? Olha, parece que é um fardo que eu tô tirando de mim, que eu posso dividir com mais pessoas como que é a realidade fora do Brasil. Não é um mar de rosas aqui, não é. Eu fiz um vídeo que eu falei pro ancião, que eu comentei, que o ancião veio aqui, não sei se você tá lembrada aí que você assistiu esse vídeo, que ele achou a obra de Deus bem bonita, bem próspera. Eu falei, irmão, achou? Mas isso, gente, depois de muitos anos que eu falei a primeira vez para um ancião que esteve aqui, que achou tudo maravilhoso, que ele esperava ter menos irmandade. Eu falei, não, irmão, eu fui no carro e falei, irmão, eu vou entrar um pouquinho no carro aqui com o irmão pra gente conversar. O irmão tem idade para ser o meu pai, tá, gente? Então, com todo respeito, eu não sou leviana a ponto de entrar no carro com o ancião e ter uma conversa ali sozinha com o irmão, mas estava com as portas abertas, né, pro irmão também não se sentir mal, né, e a irmandade estava em pé, assim, um dia de verão, então, mesmo com a porta aberta, aqueles pernilongo para todo lado na igreja, ali no estacionamento, e muito calor, o ar não vencia do carro, com a porta aberta. Eu falei, olha, irmão, a visão de todos os irmãos que passam pelo Japão aqui, a primeira vez acha que a obra tá linda, prosperando e florescendo, mas não tá, é assim, assim, assado. Eu falei pro irmão, tá? Eu não sei se mais alguém falou, acho que não falaram. Nunca ninguém falou isso para nenhum ancião. Que eu saiba, que falou assim a verdade nua e crua, eu falei para esse irmão que tem 50 anos de ancião no Brasil. Eu falei, tá? Enfim, irmãos e amigos desse canal, ficou aqui essa história também da unção, que dois irmãos pediram unção pro ministério da minha localidade e não foi atendida. O primeiro foi o meu sobrinho, que foi uma negligência, não pôde vir, ninguém pôde vir no dia de semana. Olha, então se precisar de unção na semana, aqui continua a mesma coisa. Não tem ninguém para fazer uma unção aqui no dia de semana para idoso, para enfermo, não tem. Não tem, tá? Se bem, gente, que na cabeça de muitos irmãos, eles acham que a unção, a libertação vai vir naquela unção, né? Então, se deixar de ser ungido, eles podem pensar que não vai alcançar a libertação, né? Então, um pouco psicológico, né? Quando o irmão vem, um ancião, faz uma oração, o irmão que recebeu, ou a irmã, ele se sente um consolo, porque lá a oração do irmão veio, entregou na mão de Deus, fez o pedido, intercedeu por nós. Então, eles passam a ter mais fé na oração do outro irmão, não na sua própria oração, né? Eu vou falar para vocês, né? Muitos ainda estão assim. Muitos estão assim, achando que a oração do cooperador e do ancião ou do diácono tem mais efeito que a própria oração deles.
tá? E muitas das vezes é o contrário. Muitas vezes você mesmo ora para sua causa, para sua enfermidade, e Deus vai ouvir na sua simplicidade. Não precisa de um ancião e orar para você. Muitas vezes não precisa de um diácono ou qualquer outro irmão que seja de ministério, por ser do ministério, que a oração dele vai ter mais efeito que a sua, tá bom? Isso não existe. Isso não existe, tá? Então, eu quero deixar esse comentário para vocês e tamo junto. Se você não é inscrito, tá passando por aqui, se inscreva no meu canal. Ainda eu continuo sendo uma areinha no meio de tantos canais que já está aqui na internet, né? E eu resolvi pôr o meu desabafo, a minha opinião aqui na internet também, para vocês saber que a congregação cristã é dominada no mundo inteiro pelos mesmos homens, pelos mesmos pensamentos, pode estar em qualquer lugar do mundo, a congregação cristã do Brasil não mudará. Pelo menos nessa geração nossa. Eu não sei na geração futura, né? Eu não sei na geração futura como é que a congregação vai estar. Eu não sei. Mas nesse momento, a gente tem que ter a nossa experiência sozinha. Eu vou falar por mim, tá, pessoal? Uma experiência só eu e Deus. Na minha necessidade, na minha angústia. Eu não posso contar que eu vou orar com ninguém, que eu vou comer na boca de ninguém. Né? Mesmo porque muitas das vezes me sinto indigna. Sabe por quê? Não porque eu saí da congregação. Se eu fizer uma coisa errada, gente, hoje de manhã, uma coisa errada aqui, um ato errado, porque quem não é sujeito a erro? Todo mundo é sujeito a erro. Aquele dia eu passo o resto do dia combatida, porque isso tem que estar em mim. O temor tem que estar em mim. O temor tem que estar em mim e não nos homens. Eu tenho que estar com temor a Deus dentro do meu coração. Então, olha, houve uma vez que eu estava fazendo um trabalho e eu trabalhei com uma pessoa muito ruim uma vez. Ela ficou pouco tempo numa empresa que eu trabalhei, faz muito tempo já isso, não é na empresa atual, né, que eu estou. E eu sofri um bullying lá dentro, né, por várias pessoas, assim, quando eu entrei nessa empresa, não nessa de agora, numa outra. Passou, o Japão é um país muito pequeno, né? Se concentra muito brasileiro sempre. Então, vira e mexe, assim, dá um rodízio de pessoal. Sai, entra, e daqui a pouco as mesmas pessoas se encontram no mesmo outro tipo de serviço, ou aquela pessoa que você já trabalhou com ela anos atrás em outro lugar. Isso é bem comum aqui. E uma pessoa entrou no meu serviço, né? É um serviço temporário, eu também era temporário nesse lugar, de 3 meses. E aí ela também entrou depois de mim, uns 2 meses depois ela entrou, porque vai se renovando, se tiver para mais 3 meses vai ficando, né? E aí eu trabalho no controle de qualidade, aqui também nessa empresa eu trabalho na área do setor de controle de qualidade. E na outra que eu tava fazendo já ia falar baito, um serviço temporário, eu também estava no setor de controle de qualidade. Então, a peça dela passou por mim na finalização do serviço. E eu podia ter arrumado o que estava errado, mas eu não arrumei. Eu não arrumei e chamei o líder para ela arrumar, sabe? Então, eu falo para vocês, nesse dia, eu me senti tão mal, gente. Eu fui uma pessoa que quando eu estava dentro da congregação, eu tinha tanta vontade de ver a Deus. Minha alma ansiava mais muito de sentir o Senhor, muito, mas muito, vocês não têm noção. E quando eu cometi esse ato, para mim foi uma maldade, porque eu não precisava ter feito aquilo, né? Passou por mim, era só eu fazer um encaixe e liberar aquela peça, né? Era um visor, como para só vocês entenderem, um visor como se fosse um visor de televisão, de computador, mas na verdade não é para jogo, né? E ela foi chamada a atenção. Depois, na hora eu me senti bem vingada, sabe? Porque eu já sofri bullying com essa pessoa há um tempo atrás. Então chegou o momento dela sentir um gostinho, sabe, também, de dar uma marcha ré. E aí eu peguei,
fiz isso daí. Quando eu cheguei na minha casa, eu me senti tão mal. Depois que eu tomei banho, que eu jantei, eu caí em prantos e pedi perdão para Deus. E prometi para Deus que nunca mais eu faria aquilo com ninguém. Se caísse alguma coisa, viesse alguma coisa na minha mão, eu não ia desfavorecer a pessoa, nem que fosse meu inimigo. Eu ia, em vez de prejudicar, na verdade eu fiz o meu trabalho, né, gente? Eu não tenho que arrumar a peça errada. Mas eu poderia ter arrumado e ter passado a peça dela para frente, como eu faria para outras pessoas, ou faço. Mas no caso dela, como eu tinha sofrido bullying no passado com ela, eu aproveitei aquela chance e me vinguei dela. Então isso foi errado para mim. No meu conceito, foi errado na época. Na verdade, não é errado, porque cada um é responsável pelo que faz numa linha de produção, né? Mas a minha obrigação é olhar se tá boa ou se não tá. Se não tá, não é a mim, não cabe a mim arrumar, é a pessoa que fez que tem que arrumar. Então, na verdade, eu não fiz uma coisa ruim, tão ruim, mas no meu entendimento eu não deveria ter feito. Hoje, gente, eu já tô um pouco diferente, sabe? Eu não sei, a gente vai trilhando um caminho de pedra há muitos anos, você acaba ficando casca de tartaruga. Você não tem mais uma pele sensível, então você vai suportando muitas coisas, né? Então você acaba criando uma imunidade com muitas maldades. Então ficou aqui meu vídeo para vocês hoje. Quero agradecer, até o próximo vídeo. E olha lá, ó, olha quem apareceu lá no meu novo cenário, tá bom? Fica aqui um grande abraço e curta meu vídeo se você gostar, passa adiante, porque são verdades, pessoal, que tem que ser ouvida por outras pessoas, tá bom? São verdades que tem que ser revelada, porque já ficou debaixo do tapete por muito tempo, tá? E continua, que nem o caso da unção, gente, isso continua, não mudou em nada, não mudou em um ano, nem em 2, nem 5, nem 10, nem 15, não mudou. Aí eu vou falar pra vocês, você acha que daqui 5 anos vai mudar? Não vai mudar, só a pedição de dinheiro que continua, tá bom? Então, mais uma vez, Deus abençoe a todos. Eu não quero que você que me assiste, que está na congregação, saia da congregação. Tem pessoas aqui que não é inscrito, mas assiste os vídeos, né? E às vezes se sente mal com os assuntos que eu abordo aqui no meu canal. Mas não é para você sair da igreja. Se você se sente bem, sabe? Isso aí é uma conclusão que você sozinho tem que chegar. E não com a experiência dos outros, tá? Com a sua própria experiência. Porque pra mim, eu não vi ninguém sair. E eu falei, não, eu também vou sair. Não. Não foi. E também não foi do dia pra noite, tá bom? Essa ideia que foi surgindo na minha cabeça, que eu não tava aguentando. Esse julgo e tanto descaso dentro da obra de Deus, que eu mesmo, faz 5 anos, tá, gente? 5 anos. Pensando que eu tinha que fazer alguma coisa que eu poderia fazer. Então, como não tem nada que eu possa fazer, não tem, eu resolvi sair. Por isso que eu saí. Para mim me sentir melhor e parar de voltar da igreja sem poder falar o que eu acho. E se eu falar, nada não muda, tá? Não muda. Não que eu quero fazer as coisas com as minhas próprias mãos, não é isso. É que se a gente participa ativamente com dinheiro, se a gente tá lá para ajudar também financeiramente, porque a obra de Deus é movida pela Irmandade e não pelos ministérios, a gente, se vê alguma coisa errada, tem que falar, não pode ficar quieto. Então, uma vez que você falou, você já não é bem vista na igreja, né? Então, isso fez com que eu também fosse o pontapé que eu precisava ter para poder abrir meus olhos e falar que não é para mim, tá bom? Então, se você se sente bem na congregação cristã, se para você tá bom, se você consegue sentir o Senhor dentro da congregação, da sua comum, você se dá bem com alguns irmãos, outros não, mas em qualquer lugar é assim, tá? Igual família, só muda de endereço. É que nem sogra, só muda de endereço, né, pessoal? Eu falo sogra porque todo mundo brinca com sogra, mas tem gente que tem sogras maravilhosas, né? Que é que nem mãe, tá bom? Mas sempre vai ter aquela pessoa que vai falar assim, você é minha alma gêmea.
né? Eu me identifiquei, porque o Espírito Santo se identificou com você, né? Daquele irmão, daquela irmã. É o que tá um e no outro, que nem Maria e Isabel, quando uma visitou a outra. Deus, Jesus Cristo estava no ventre de Maria, não, João Batista, as duas estavam grávidas, João Batista pulou no ventre de Isabel, né? Quer dizer, os espíritos se comunicaram entre eles ali. Porque o que estava em um estava em outro, o que está em você está no outro. Então, pessoal, mais uma vez, caiu de novo, tô aqui de volta de novo para finalizar meu vídeo. Então é isso, tá bom? O que o Espírito Santo se identifica um nos outros, não necessariamente só no irmão de ministério, tá bom? Deus abençoe a todos. Eu tava até envolvida bastante no que eu ia falar, mas caiu por 2 vezes, tá bom? E não é a internet, meu iCloud tá lotado, eu vou ter que sair de alguns grupos, tá bom? Pra quando eu estiver fazendo meus vídeos não ter esse probleminha aí, tá? Vocês me desculpem por esse incidente que aconteceu, tá? E Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.